Olá, acadêmico do curso de Teologia do CETEBARE, seja muito bem-vindo. É uma alegria poder falar com você neste momento por meio desta aula de escatologia. Hoje nós começamos a navegar por esse oceano de conhecimento, tem muita coisa para aprender e eu quero, junto com você, pensar, refletir, me coloco à disposição. O que você precisar nesse período de abril até junho na disciplina, estou aí para servi-lo, para servi-la. Louvado seja Deus. Eu quero indicar para vocês, nessa ocasião, dois títulos que eu considero ser títulos relevantes para o assunto da escatologia. Na verdade, são três. O primeiro está aqui, o Manual de Teologia Sistemática do Zacarias, que é o que vocês normalmente utilizam. O segundo é o Manual de Teologia Sistemática do Wayne Grudem, que também é muito bom, vocês também utilizam. E o terceiro, o que eu acredito ser o mais relevante para a ocasião, é o Manual de Escatologia do Dwight Pentecost. Este manual ele tem uma relevância fantástica sobre esse assunto. Às vezes a pessoa me pergunta, você poderia me indicar um livro, uma pregação, alguma coisa? Eu, sem medo de errar, eu indico para vocês este manual. O manual é fantástico, é um manual muito bom, muito bem explicativo, é dentro da visão teológica pentecostal, tem uma abordagem dispensacionalista, vocês vão entender o que é isso. Então é recomendado, é super recomendado. Vai custar aí uns R$90, mas vale a pena. Livro muito bom mesmo. Vamos começar então a entender o primeiro ponto, que é o conceito de escatologia. O conceito de escatologia. A palavra escatologia, ela é a junção de duas palavras, eschatos ou escatos, com o logos. Nós sabemos que o logos, ou logia, sempre está associada à ideia de estudo, sempre está associada a uma ideia de reflexão. E o escatos, no caso aqui, que é a novidade para nós, é o último. Logo, a escatologia traz a ideia do estudo das últimas coisas. O termo escatologia foi tomado como base em algumas expressões na Bíblia para referir-se a acontecimentos do final da história, e é de ser que no último dia, no dia do Senhor. Essas expressões apontam para a ideia de que há uma consumação. Normalmente nós cometemos um erro, nós achamos que a escatologia é o estudo do Apocalipse. Só que a escatologia ela vai muito além do Apocalipse, ela está em todas as partes da Bíblia. Por exemplo, Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus está no plural. Quantos céus existem? Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, de acordo com a tradição cristã, na interpretação escatológica. Então, aí você tem uma ideia de que a escatologia ela não está restrita ao Apocalipse. Claro que no livro de Apocalipse você tem farto registro do assunto, mas dentro disso eu vejo que às vezes nós reduzimos demais a questão. Então está aí a possibilidade de aprendermos um pouco mais. Dado o conceito, nós temos agora alguns textos bíblicos, por exemplo, Miqueias, Isaías, 1 Pedro, 1 João. Nós estamos olhando para expressões que arremetem os últimos dias. Na conclusão aqui, nós temos um comentário muito interessante. Com base nesses termos, a palavra escatologia foi escolhida para designar o estudo dos últimos acontecimentos, dos propósitos de Deus.
Isso tem que entrar no seu coração, tá bom, acadêmico? Tá bom? Às vezes nós vemos as coisas acontecendo no mundo e nós pensamos que isso é algo que o Senhor não esperava que acontecesse. Nós precisamos ter em mente que tudo o que acontece está dentro do propósito de Deus. Faz parte e é da alçada do Senhor ter o controle absoluto sobre tudo. Então você não pode achar que isso está surpreendendo o Senhor. Agora nós vamos entender o lugar da escatologia na teologia sistemática. Primeiro definimos, escatologia é o estudo das últimas coisas. No caso da teologia cristã, o estudo da consumação das últimas coisas. Na teologia sistemática, a escatologia ocupa o último lugar na organização da matéria. Contudo, ela vem preencher e dar sentido a muitos tópicos estudados. Poderíamos usar a expressão de que a escatologia é a cereja do bolo. Tudo termina na escatologia. Tudo termina mostrando o controle absoluto nas mãos de Deus na escatologia. Sem a escatologia, nós não conseguiríamos entender o reino de Deus nesse mundo, nós não conseguiríamos entender o significado último da obra redentora de Cristo e nós não conseguiríamos responder a pergunta: será que além dessa vida existe alguma coisa? Então é por isso que ela está em último lugar, para dar esse sentido final, para dar essa cor final à história da redenção. As muitas promessas da palavra de Deus, que ainda não tiveram seu cumprimento, são mostradas e reveladas na escatologia. Alguns acreditam até que a escatologia é a coroa do respaldo da teologia. Coroa é aquilo que enfeita, é aquilo que embeleza, é aquilo que mostra a soberania. Então, por isso que a escatologia ela tem esse lugar na vida das pessoas e na vida da igreja. Pense comigo, qual foi a última vez que você ouviu uma pregação sobre a volta de Jesus na sua igreja? Isso nos faz pensar que nem sempre a escatologia tem lugar nos nossos púlpitos. Por quê? Porque normalmente nós estamos preocupados com as coisas dessa vida e nos esquecemos daquilo que é eternamente imutável, que é a consumação de tudo. Agora, sobre o propósito da escatologia, nós temos o seguinte dizer: as verdades escatológicas da Bíblia visam esclarecer o crente quanto à realidade do que está por vir, e assim firmar a fé e a esperança e produzir um comportamento compatível. Olha que interessante. Com essa esperança, Paulo tratou desses assuntos na carta aos Tessalonicenses. Essa é uma carta que eu recomendo todos fazerem a leitura, tanto a primeira quanto a segunda, porque ela está associada à escatologia. Muito importante, desculpe, muito importante entendermos esse ponto. O esclarecimento é para firmar a nossa fé e gerar em nós um comportamento compatível. Qual seria o comportamento compatível daqueles que entendem assuntos escatológicos? O comportamento é aquilo que nós chamamos de peregrinação. O peregrino é alguém que não pertence ao lugar. Ele está de viagem, está de passagem, indo em direção a um outro lugar, para uma outra realidade. Então, quando nós pensamos em peregrinação, nós estamos pensando em alguém que sabe que o lugar final dele não é por onde ele está viajando, mas por onde ele está indo. Então, quando nós entendemos a escatologia, desculpe, quando nós entendemos a escatologia, a tendência é que nós consigamos nos comportar como peregrinos. Peregrinos estão de passagem, não estão no lugar para sempre. Então, o propósito é nos esclarecer para que o nosso comportamento seja compatível. Louvado seja Deus. Então, em pontos introdutórios, nós temos
A escatologia, significando a doutrina das últimas coisas, estando nos manuais de teologia sistemática como última doutrina a ser estudada. Por quê? Porque dá significado a todas as outras. O propósito de estudá-la é esclarecer e transformar o nosso comportamento para que possamos agir como peregrinos em terra estranha. Espero que você possa ter absorvido. Qualquer coisa, você pode voltar o vídeo, assistir novamente. A vantagem da educação à distância é justamente essa, a flexibilização dos mecanismos de educação. Agora nós vamos pensar um pouco sobre as dimensões da escatologia. A escatologia, normalmente, ela é vista sob duas dimensões. Aquela escatologia inaugurada e a escatologia futura. Por escatologia inaugurada, nós temos o reino de Deus que já veio, desculpe, que já está manifesto em Cristo Jesus. Ele já veio e está manifesto em Cristo Jesus. A escatologia futura fala do reino que ainda não foi consumado. Isso é importante. Então, quando Jesus veio à Terra, iniciou seu ministério, ele disse: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 4, verso 17. Ali nós temos a inauguração da ideia escatológica, porque ele já veio, ele já morreu, ele já ressuscitou. Mas ele ainda não voltou para consumar. É por isso que nós trabalhamos dentro dessa dimensão. O reino que já veio e o reino que ainda não foi consumado. E nesse espaço está o tempo que nós estamos vivendo. É aqui que nós vamos estudar a escatologia. Aqui, como disse, a escatologia inaugurada trata da ideia do Novo Testamento, em que Deus já cumpriu o seu plano de salvação e pode ser experimentado na vida das pessoas, na vida presente. É importante entender que, quanto ao Antigo Testamento, os crentes tinham uma fé voltada para eventos futuros, o Cristo que viria. E a escatologia deles, basicamente, era resumida em 7 pontos. Tudo isso dentro da ideia da escatologia inaugurada. Eles acreditavam no Redentor futuro, a semente da mulher. Acreditavam no reino de Deus escatológico. Daniel 2 fala sobre a pedra cortada sem auxílio de mãos, que derrubaria todos os reinos da terra. A nova aliança, já que aquela aliança feita no Sinai não era possível a redenção das pessoas por estarem enfermas pelo pecado, e a necessidade de haver um redentor. A nação de Israel seria restaurada, e aqui nós vamos nos ater bastante a esse assunto, a ideia das promessas israelitas. O derramamento do Espírito como sinal dessa escatologia. O dia do Senhor, que aí remete já a uma escatologia futura. Novos céus e nova terra, que é a consumação de tudo. É interessante entender que dessa escatologia, que para os crentes do Antigo Testamento é algo futuro, para nós isso tudo já é realidade. A diferença é que esses 2 últimos pontos ainda não se concretizaram. Então, é por isso que nós vivemos essa escatologia inaugurada. Para os crentes do Antigo Testamento, tudo isso era futuro. Para nós, tudo isso é realidade. Já veio, já está acontecendo. Ainda não foi consumada o dia do Senhor, novos céus e nova terra. Isso é muito interessante para você ver que tudo que era futuro para os crentes do Antigo Testamento, para nós é a realidade presente. Tudo que eles ansiavam viver, nós já vivemos de forma plena e maravilhosa. Sobre a escatologia futura, nós temos a ideia
de que nós aguardamos a segunda vinda do Messias e quando o reino de Deus se manifestará plenamente. Olha esses dois termos, segunda vinda, plenamente. Faz parte da nossa compreensão escatológica do Setebari entender a ideia do novo Israel, do povo de Israel, e o estar para sempre com o Senhor. Isso aqui seria a nossa ideia final de escatologia. Então, o final da escatologia não é você andar em ruas de ouro, ainda que o texto bíblico nos mostre isso no novo céu. Mas o final da escatologia está para sempre com o Senhor. Maranata, né? Nós esperamos isso ansiosamente. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, aqui nós estamos nessa dimensão da escatologia. Concluindo esse ponto, nós temos este comentário. Os cristãos vivem na tensão, por tensão é porque é algo que fica puxando de um lado para o outro, entre o já e o ainda não. Eles, embora já tenham recebido, olha já aqui, em parte as bênçãos prometidas, ainda não, olha, ainda não aqui, entraram na glória prometida. A salvação ainda não está consumada. Essa tensão se verifica em todo o Novo Testamento, tanto no ensino e na pregação de Jesus, quanto nos escritos de Paulo e os demais autores neotestamentários. Já veio, mas ainda não foi consumado. Glória a Deus. Vamos viver então o que já veio, vamos viver o que já veio, esperando o que ainda não veio. Assim nós concluímos essa primeira parte. Agora, junto com vocês, eu quero entender um pouco da história do estudo da escatologia. Por que é importante? Porque é onde nós vamos ancorar a nossa linha de interpretação. Então, para você entender que a maneira que o Setebari estuda a escatologia não vem do acaso. Nós temos uma linha histórica a qual nós seguimos. Mas é importante que você conheça as linhas históricas e para saber por que nós assim usamos essa interpretação. Nós sabemos que a escatologia ela está basicamente no Novo Testamento e o Alistair McGrath ele fez uma exposição sobre uma linha histórica do estudo da escatologia. Nós vamos sinalizar alguns pontos. Então, tudo que essas pessoas estudaram baseados no Novo Testamento. Claro que os teólogos, existem alguns sociólogos, filósofos na lista, que não têm essa interpretação. Mas é importante que você entenda para onde caminha cada linha de pensamento. A começar pelo grande teólogo da igreja no período da patrística, Agostinho. Agostinho, ele escreve um livro conhecido como A Cidade de Deus. E compara essa cidade de Deus com a cidade dos homens. Na época, a cidade dos homens era Roma, que estava bem perto da sua queda. A cidade estava passando por muitas dificuldades e Agostinho escreve sobre essa cidade de Deus, a Jerusalém que vem do alto. O que é interessante é que Agostinho, ao fazer isso, ele não se preocupa em interpretar nas minúcias a questão de quando, como, as questões tribulacionistas, milenistas. O que Agostinho entende é que antes da vinda do Senhor nós estamos nesse período intermediário, entre o já e o ainda não. E a igreja de Cristo na Terra, é como um exílio no interior da cidade dos homens. Ela está no mundo, mas não pertence a ele. Então perceba, desde muito tempo atrás a igreja tem essa tradição de afirmar categoricamente de que o destino final da humanidade não é a Terra.
e a igreja é um refúgio na interpretação de Agostinho. Então, aqui você tem um ponto importantíssimo. Você consegue vislumbrar dessa forma. O segundo homem listado nessa lista desconfigurou aqui é o Taylor. Ele foi um grande teólogo que se preocupou em explorar a relação que existe entre a crença cristã na ressurreição da vida eterna e na espiritualidade pessoal do cristão. Aqui, agora, diferente de Agostinho, o Taylor, que viveu ali no século XVII, ele pensava que a ideia cristã de ressurreição impactava diretamente a espiritualidade dos crentes. Então, se eu sei que no final de tudo meu corpo será ressuscitado entre os mortos, eu viverei de modo digno, da qual o nome do Senhor será glorificado e honrado. Eu não viverei de forma a envergonhar o nome do Senhor. Então, aí o Taylor, juntando a ideia de Agostinho, você vai ver que enquanto Agostinho olha a igreja no coletivo, Taylor procura interpretar a escatologia na vida pessoal do cristão. Nós temos Marx, que não foi cristão, era um ateu declarado, mas ele acreditava que essa ideia de últimas coisas era uma superstição e só servia para alienar as pessoas. O próprio Karl Marx ele acreditava, defendia, e até hoje os seus escritos defendem, que a religião era o ópio das nações. O ópio é aquilo que dá base para fazer a morfina, a heroína, e toda vez que o religioso ele entra em contato com o seu sistema religioso, ele fica anestesiado da realidade, não luta para melhorar de vida. É por isso que ele tem essa interpretação do materialismo histórico, de que a religião ela mais atrapalha do que ajuda. O Feuerbach, que era um dos seus proponentes, ele acreditava que essa noção de céu, vida eterna, era simples projeções do desejo humano de imortalidade. Como o homem desejava ser imortal, ele criava essas ideias vazias de céu, inferno e vida eterna. É claro que essa visão está totalmente destituída de um fundamento bíblico. Aliás, vai totalmente contra o fundamento bíblico. Mas para você entender como as pessoas enxergam esse assunto. Nós temos aí agora o Johann Weiss. Ele, junto com o Schweitzer, ele resgatou o caráter apocalíptico da pregação de Jesus. E começou a defender, isso já no século XIX, começou a defender o reino de Deus como uma noção escatológica. Aqui nós temos um ponto importante, muito importante. Por quê? De alguma forma, no período da Reforma Protestante e depois da Reforma Protestante, até antes da Reforma, no escolasticismo, a escatologia ela foi esquecida. Ela foi tratada basicamente da forma que Agostinho enxergava a escatologia. Só que, pelo fato de haver muito material bíblico para falar desse assunto e pouco se falava, a partir do século XIX ocorre um resgate da ideia escatológica. E aqui nós somos manchados porque muitas pessoas olham para o sistema de interpretação do pentecostalismo e falam que nós interpretamos a escatologia de forma nova. Nós queremos inventar a roda ao interpretar a escatologia da forma qual interpretamos. Só que nós temos que entender que, na verdade, é novo o sistema de interpretação simplesmente porque até então ninguém se pôs a interpretar. Nenhum grande vulto da teologia se pôs a interpretar o assunto.
É por isso que nós temos essa interpretação relativamente nova, tem aí 200 anos no máximo. Comparado a outros sistemas teológicos, que têm mais de 2.000 anos, a interpretação dispensacionalista na escatologia é considerada como algo novo. Mas não se iluda com isso, tá? A igreja estuda determinadas doutrinas de acordo com o que ela está vivendo. Escatologia tem muito a ver com o tempo em que as pessoas estão vivendo. Então, se você vive num tempo, como foi o período do grande avivamento no século XVII dos Estados Unidos, é normal a pessoa achar que o céu já está chegando. E aí criou-se a interpretação pós-milenista. Se você vive num tempo como o nosso, difícil, é normal você fazer o uso da interpretação pré-milenista. Então, a escatologia é muito influenciada pelo tempo em que nós vivemos. Grave isso no seu coração, tá bom? O tempo que você vive interpreta e muito, ajuda você a interpretar de forma influente como você enxerga a eternidade. Aí você tem agora um teólogo liberal. O Bultmann, ele alegava que as crenças relativas ao fim da história eram apenas mitos. Isso é característico do pensamento liberal. E que eles deveriam ser interpretados existencialmente. Ele considera como um dos mais importantes mitos a ideia do iminente fim do mundo, como mediante a intervenção de Deus, com um consequente juízo final e posterior recompensa ou punição. Então, por ele considerar mito, não a considerava como verdade, mas como mito criado, a ideia do Bultmann é que os assuntos da escatologia deverão ser interpretados de forma existencial. Vou tentar dar um exemplo para vocês. A redenção final trará justiça. A iniquidade será julgada, a bondade será recompensada, a maldade será punida. Então, como existencialmente, como isso significa, o que isso significa para a nossa vida? Na ideia do Bultmann você tem que viver de forma a não fazer o que é errado, fazer sempre o que é certo. Assim você estaria vivendo de forma escatológica. É uma alegorização daquilo que está prometido. De fato, nós temos que viver dessa forma, mas nós não podemos deixar de acreditar que no final de tudo, toda injustiça será julgada e o justo juiz irá sobressair sobre toda a injustiça humana, inclusive aquelas que nós nem sabemos. Um outro teólogo, esse é bem controverso, apesar de eu respeitá-lo muito, ele tem algumas práticas estranhas, o John Nelson Darby. Ele vai escrever ali em meados do século XX, na verdade, ele viveu no século XIX, mas a influência dele acontece aqui. Ele acreditava profundamente nesse assunto, o dispensacionalismo. E esse dispensacionalismo influenciou o pensamento desse homem, o Scofield e o Hayre. São teólogos, essa trindade aqui, essa trinca de teólogos, eles são muito respeitados dentro da escatologia. O John Nelson Darby, o Scofield e o Hayre. O que eles defendiam? Primeiro, eles defendiam que a Bíblia deve ser interpretada de forma literal, inclusive as questões relacionadas ao dispensacionalismo. Partindo disso, se você interpreta de forma literal, você vai ver que existe uma diferença entre a nação de Israel, o povo de Israel, descendente de Abraão, e a igreja. Aí existe um plano para Israel, um plano para a igreja, ainda que seja um único povo do Senhor. E tudo isso redunda na glória de Deus. Então, dispensacionalismo é basicamente isso. Por que recebe esse nome? Porque acredita-se que a história foi dividida em períodos, em dispensações, a qual Deus está governando essas dispensações de acordo com a sua gloriosa vontade. Como essa aula é apenas introdutória e nós não temos a intenção de esgotar o assunto aqui,
eu vou deixar para você aí vou jogar um sal na sua boca para esperar a próxima aula, a qual nós vamos abordar o dispensacionalismo. Mas esse é um dos teólogos mais respeitados dentro da escatologia. Como eu disse, ele é controverso, ele tem algumas coisas que ele defende, como, por exemplo, a igreja sem governo, que vão de frente com o sistema religioso vigente. Mas o que ele escreve é muito interessante. Concluindo, o nosso enfoque a partir dessas aulas será a escatologia futura, a qual pode ser dividida dentro da escatologia individual e a escatologia geral. A escatologia individual é morreu, vai para onde? A grosso modo falando. E a escatologia geral é o que vai acontecer com tudo, a grosso modo falando também. É importante que você saiba para onde nós vamos caminhar. O livro será postado, leia o livro. Quero lançar um desafio bíblico para você. Ler o livro de Apocalipse nesses próximos 2 meses. Leia, releia quantas vezes você conseguir. Nós vamos olhar com muita atenção a essas questões. Eu termino concluindo, reafirmando que nós cremos de forma incontestável que Jesus voltará para julgar vivos e mortos e há de estabelecer o seu reino eterno. Creia nisso, creia no Evangelho, anuncie a mensagem do Evangelho, porque só existe uma forma de ser salvo, por meio de nosso Senhor Jesus. Desejo a vocês aí uma excelente semana, uma boa aula. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima semana, com a graça de Deus. Fiquem com Deus.